Fala Dev, eu sou o Diego Fernandes, CTO aqui na Rocket City, e essa semana você vai descobrir como dominar o back-end, o front-end e o mobile com uma única linguagem, utilizando as tecnologias mais modernas do mercado. As mesmas tecnologias utilizadas pelo Uber, Netflix, Airbnb, Instagram, Twitter, Discord, Medium, Facebook e aí vai. Resumindo, eu vou te mostrar como levar as suas aplicações e a sua carreira de programador para o próximo nível. Mas a melhor parte é que a gente vai fazer isso na prática. Então se prepara porque ao longo dessa semana a gente vai desenvolver juntos uma aplicação do zero, utilizando a stack Node, React e React Native, mas antes de partir para o código é muito importante entender por que essas tecnologias fazem tanto sentido juntas. Como você já sabe, todos os dias surgem novas tecnologias em programação e a quantidade de coisas que você pode aprender é praticamente infinita. Por isso, muitos programadores ficam perdidos no meio de tantas tecnologias e acabam pulando de uma ferramenta para outra sem nunca atingir os seus objetivos. E eu sei porque eu já passei por isso. Eu comecei a trabalhar com programação com 16 anos em uma agência digital aqui de Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. Naquela época eu fazia de tudo, desde landing page até e-commerce, sistema, e tinha que lidar com todo tipo de cliente. Foi assim que eu pude experimentar e aprender muita coisa. Mas por morar numa cidade do interior, as oportunidades eram muito limitadas e eu cheguei num ponto que eu não tinha mais como continuar evoluindo. Foi aí que eu comecei a me sentir estagnado, preso nas tecnologias que as empresas daqui utilizavam, mas eu queria muito mais. Eu queria poder trabalhar com versionamento de código, integração contínua, desenvolvimento ágil, testes automatizados e principalmente com linguagens e frameworks modernos. E como todo bom programador, eu parti para os estudos. Mas logo de cara eu tive que enfrentar o meu primeiro desafio: quais tecnologias escolher. Então eu nunca ia até o fim dos estudos porque sempre aparecia uma nova linguagem ou um framework que tirava meu foco. Eu fui do PHP para o Python, do Python para o Ruby, Ruby para Elixir, Elixir para Node, Angular, Vue, Ionic, um monte de ferramentas no meio do caminho. E depois de passar muito tempo pulando de uma tecnologia para outra, eu percebi que se eu quisesse alcançar os meus objetivos como programador, eu precisava escolher uma stack e focar nela. Como eu já tinha experimentado muita coisa, eu tinha noção do que funcionava e do que não funcionava, e quais eram as vantagens e desvantagens de cada uma das minhas opções. Por isso eu acredito que existem duas formas de acertar na escolha de uma stack. Ou você investe muito tempo experimentando de tudo, ou encontra alguém que já tenha chegado onde você quer chegar e te ajude a fazer a escolha certa. E naquela época tudo que eu queria é que alguém tivesse me mostrado esse caminho, porque aí eu teria alcançado meus objetivos muito mais rápido. Mas eu tive que descobrir do pior jeito, dando muitas voltas para chegar até aqui, e é por isso que eu resolvi estar aqui hoje te ajudando para você não ter que passar pelo mesmo. Então a primeira coisa que ficou claro para mim nessa jornada é que como desenvolvedor web eu preciso saber JavaScript de qualquer jeito, não tem como fugir. Essa é a linguagem que os navegadores entendem e para sua aplicação web ser dinâmica você vai precisar dela. Mas é claro que as vantagens do JavaScript vão muito além de ser a linguagem mais popular da web ou mesmo possuir a maior comunidade de programadores. Depois de 2015, o JavaScript passou por uma série de mudanças que fizeram ela finalmente se consolidar como uma das linguagens mais modernas que a gente tem hoje, e de lá para cá não parou de evoluir. Todo ano a linguagem tem trazido novas atualizações que permitem implementar não só os melhores padrões de código, ainda eliminar uma necessidade de bibliotecas que a gente tinha antes que eram essenciais. Além disso, eu tinha muita vontade de aprender desenvolvimento mobile, mas eu não me sentia satisfeito com as ferramentas híbridas e achava o desenvolvimento nativo muito penoso. Mas aí com a chegada do React Native ficou claro para mim que eu tinha escolhido a linguagem certa. A possibilidade de desenvolver apps nativos em multiplataforma utilizando uma linguagem popular e moderna, como o JavaScript, levou o desenvolvimento mobile para o próximo nível, trazendo produtividade sem abrir mão da performance. E ainda fez o JavaScript se tornar, além de uma linguagem obrigatória no desenvolvimento web, uma linguagem extremamente importante no desenvolvimento mobile. E já que eu vou utilizar o React para o mobile, por que não aproveitar o mesmo conhecimento para a web? Com certeza não foi esse motivo que fez o React se tornar a biblioteca mais relevante no desenvolvimento front-end, mas sem dúvida é um motivo a mais para a gente se manter nela. Assim a gente não tem apenas uma stack poderosa e moderna, mas também uma stack extremamente enxuta. Finalmente, o cenário para a stack perfeita ficou completo com a maturidade do Node e a quantidade cada vez maior de empresas que passaram a adotar essa tecnologia. Ou seja, utilizar o JavaScript no back-end passou a ser uma escolha sólida, além de ser uma tecnologia que traz uma série de vantagens comparada com linguagens como Ruby ou PHP e consegue fazer o equilíbrio perfeito entre produtividade e performance. E a partir daí, eu tive a certeza que a minha busca tinha chegado ao fim. Uma stack completa, dominando o back-end, o front-end e o mobile com uma única linguagem e uma única biblioteca para interfaces. Resumindo, produtividade e performance de forma enxuta. Então agora quais foram os critérios para apostar nas tecnologias certas? Primeiro entender o que o mercado está procurando hoje. Quais empresas e quantas empresas estão utilizando? Qual o tamanho da comunidade do ecossistema ao redor dessas tecnologias? Quem está por trás do desenvolvimento delas? Quais são os casos de uso das tecnologias? Quantas vagas tem disponíveis no mercado? Quanto que essas tecnologias estão alinhadas com os seus objetivos? E principalmente
principalmente quanto que é possível reaproveitar o conhecimento dessas tecnologias para multiplicar as suas oportunidades. Além, é claro, das vantagens técnicas de cada uma, como componentização, performance, desenvolvimento multiplataforma, real-time e por aí vai. Nos últimos 3 anos eu pude trabalhar com essas tecnologias e a cada dia que passa eu fico mais feliz por ter tido essa escolha. Não só pela qualidade das aplicações que a gente está desenvolvendo aqui na Rocket City, mas pelo resultado extraordinário que essa stack tem trazido para os nossos alunos. E é justamente essa stack que eu quero te apresentar agora, na prática. Mas primeiro eu preciso garantir que a gente está alinhado, então vai aqui nos comentários e diz para mim se essa stack também faz sentido para você. Pode ir lá que eu vou te esperar aqui. Agora eu vou te mostrar a aplicação que a gente vai desenvolver durante essa semana e também vamos configurar o nosso ambiente de desenvolvimento, instalando todas as dependências que são necessárias para criar esse projeto que a gente vai desenvolver ao longo da semana, beleza? Então, antes de mais nada, eu sei que tem muita gente ansiosa, muita gente tentando acertar qual que vai ser o projeto dessa semana, e esse projeto algumas pessoas acertaram, mas a gente vai desenvolver aí uma versão do Tinder para desenvolvedores que eu chamei de TeamDev, beleza? Que é basicamente um aplicativo, eu não diria que é um aplicativo para relacionamento, mas um aplicativo feito basicamente para encontrar outros desenvolvedores que trabalham aí, vamos dizer, na mesma stack que você ou compartilham das mesmas experiências que você quer talvez fazer um pair programming, chamar para abrir uma startup juntos, então encontrar outros programadores e aí, claro, esses outros programadores a gente vai pegar do GitHub. Opa, deu uma instalação aqui, deixa eu pular, beleza? Então, basicamente o usuário vai se cadastrar dentro da aplicação com o usuário do GitHub deles, a gente vai lá na API do GitHub buscar avatar, nome do usuário, descrição dele, e aí ele vai começar a aparecer para os outros usuários da aplicação. Então todos os outros usuários vão começar a enxergar esse usuário novo dentro da listagem, dentro dos cards aí do TeamDev, e vão poder dar like ou dislike, né, se bate a bio, se não bate a bio, e aí quando der um match, a gente vai avisar também ali na tela que houve um match entre os dois usuários, e aí eles já podem codar juntos, beleza? Eu vou criar tanto a versão mobile dessa aplicação, quanto também a versão web da aplicação. Então aqui a gente vê um exemplo da mesma aplicação mobile, só que construída na versão web. Então na versão web a gente vai ter mais cards exibindo ao mesmo tempo. Então eu vou poder, por exemplo, ter uma visão mais ampla de todos os usuários cadastrados na aplicação, para que eu possa dar like ou dislike nesses usuários de uma forma mais rápida, porque na web a gente tem um pouco mais espaço aí para trabalhar, beleza? Mas a gente vai fazer isso aqui responsivo também, vai ficar bem legal. E aí também vou construir o back-end da aplicação utilizando o Node, inclusive vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai desenvolver para servir esses dados e armazenar os dados dos usuários que se cadastram na nossa aplicação dentro do banco de dados. Então isso aqui vai ficar bem legal, beleza? Aqui eu botei alguns usuários fakes aí, tem o Diego, o Felipe Deschamps, a Amy, lá do Big Bang Theory, então tem bastante coisa legal. O que a gente vai fazer agora, então, antes de mais nada, é configurar o nosso ambiente de desenvolvimento, que eu falei que é essencial. Primeira coisa que a gente vai precisar para toda a aplicação que envolve JavaScript é o Node, beleza? Mesmo o Node sendo utilizado, eu vou utilizar o Node para desenvolver o back-end, mas o Node também é utilizado no React e no React Native para fazer gerenciamento de dependências, para ele conseguir rodar alguns scripts dentro da nossa máquina sem precisar de um browser, então o Node vai ser muito útil. E eu recomendo aqui para instalar o Node a versão sempre LTS, que é a Long Term Support, que é aquela versão que tem um suporte, vamos dizer assim, mais legal, né? Que ela tá mais estável. Então eu não instalo o Node só clicando aqui em Download, porque isso aqui ele vai dar basicamente uma instalação next, 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 e aí instala e a gente nem sabe o que ele instalou na nossa máquina. Depois, se precisar atualizar a versão do Node é ruim, se precisar remover o Node é ruim também. Então eu sempre instalo o Node utilizando um Package Manager. O Package Manager, traduzindo aí para o português, é um gerenciamento de pacotes que ele vai permitir a gente instalar diversas dependências na nossa máquina, independente se é Windows, se é Linux, se é Mac, e essas dependências elas vão ser fáceis de serem atualizadas ou até removidas caso necessário, tranquilo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui a minha versão, eu estou utilizando o macOS, então o macOS, o gerenciador de pacotes recomendados é o Homebrew, e aí para instalar o Homebrew aqui no site brew.sh, a gente vai ter a opção, ele já vem com o Ruby instalado, então só rodar esse script, depois de ter instalado o Homebrew, dá um brew install node, tranquilo? Isso aqui vai instalar tanto o Node quanto o NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node que vem por padrão com o Node, tranquilo? Aqui, ó, NPM, e o meu tá aqui na versão 5.1, ele já tem uma versão disponível aqui, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, não tem problema, não precisa ser a mesma versão que a minha, tranquilo? No Windows tem um caninha que se chama Chocolate, então tá aqui, Chocolate, você vai conseguir instalar o Chocolate aqui pelo site deles, install,
Esse chocolate é bem legal, então você vai poder instalar tanto com o CMD e tanto com o PowerShell, que é aquele terminal um pouquinho mais bufado, vamos dizer assim, dentro do Windows, tranquilo? Esse PowerShell está disponível desde o Windows Vista e tal, mas é bem importante que você rode esses comandos aqui, tanto ou o CMD quanto o PowerShell na sua máquina, como administrador. Então você clica com o botão direito lá em cima, Open as Administrator, e aí se você tiver no CMD, você roda esse comando, se tiver no PowerShell, você vai rodar esse comando aqui para instalar o chocolate, beleza? Depois que o chocolate estiver instalado, você vem aqui na sua máquina e você vai rodar esse comando aqui, ó, sinst node.js install. Mas esse comando aqui, ele vai instalar a versão mais recente do Node. Como a gente quer instalar uma versão específica do Node, você consegue passar uma tagzinha, eu vou simular como se eu tivesse aí no terminal do Windows, que vai ser assim, ó, sinst node, deixa eu ver aqui, node.js.install. Beleza? Daí você passa --version, espaço e o nome da versão que você quer. No nosso caso, lembra que eu falei que a versão estável é essa aqui, ó, 10.16.1. Então você escreve 10.16.1. Agora, se você tiver no Linux também, tem aqui, né, Debian, Ubuntu e todas as outras versões. Então a gente pode clicar nesse link aqui, ó, nos Snap Packages Official Node.js Binary Distributions, beleza? E aí ele vai abrir aqui um GitHub, um README, e aqui vão ter todas as distribuições dependendo de qual o sistema que você está utilizando. Então aqui eu recomendo você vir aqui até mais ou menos no Node.js versão 10.x, que ele vai instalar a versão Long Term Support, beleza? E não na 11 e na 12. E aí você instala aqui, ó, se você estiver utilizando o Ubuntu, se você estiver utilizando o Debian, e aí você tem que estar como root, e ele tem aqui também as versões Fedora, CentOS, tem todas as versões aqui dentro, beleza? E aí como que a gente faz para saber se o Node e o NPM foram instalados normalmente dentro da nossa máquina? A gente vem no terminal, node-v, ele vai dar a versão, não precisa ser igual a minha, npm-v, também não precisa ser igual a minha, vai dar uma versão aqui dentro, beleza? Tranquilo? Agora que a gente já está com o Node instalado, outra ferramenta que eu vou utilizar ao longo dessa semana se chama Yarn. O Yarn, ele é um NPM melhorado criado pelo Facebook, então ele também é um gerenciador de pacotes, assim como o NPM, que serve para instalar dependências dentro da nossa aplicação, que são ferramentas de terceiros, beleza? Mas o Yarn, ele é bem mais rápido que o NPM e ele também traz algumas funcionalidades mais legais quando você faz o uso mais avançado dessas tecnologias de gerenciamento de pacotes, beleza? E aqui dentro de Installe o Yarn, ele já vem selecionado por padrão aqui macOS, que é a minha versão. E ele vem com essa versão aqui, brew install yarn. Esse brew install yarn, ele vai tentar instalar o Node também, tranquilo? Mas como a gente já tem o Node instalado, a gente pode dar brew install yarn, e aqui já trocou esse comando, mas eles não atualizaram na documentação ainda, que para instalar o yarn no macOS sem instalar o Node, a gente faz brew install yarn, ignore dependencies, assim, beleza? Não é mais com esse without node, mas isso só se você tiver no Mac, beleza? Aí isso aqui já vai instalar o Yarn. Pro Windows, a gente também consegue utilizar o Chocolate, então é só dar um choco install Yarn, tranquilo? Mais nada, já vai ter instalado o Yarn. E dentro do Ubuntu, que aqui o meu não aparece, mas ele tem essa versão aqui, ó, Debian Ubuntu, a gente roda esses comandos e aí nós damos um sudo apt-get install, no install recommends para não instalar o Node também, Yarn. E aí a gente sabe que o Yarn foi instalado simplesmente rodando Yarn-v dentro do nosso terminal depois de reiniciar ele, tranquilo? Agora que a gente já está com o Node, o NPM, o Yarn instalado, qual o editor que eu vou estar utilizando ao longo dessa semana? O VS Code, tranquilo? Então, o Visual Studio Code é um editor da Microsoft Open Source, totalmente gratuito para uso, que eu vou estar utilizando. Eu já tenho instalado ele aqui, então eu não vou baixar novamente. Abrindo aqui o meu VS Code, a gente pode ver que ele já tem um visual um pouquinho diferente daquele que vem por padrão quando a gente baixa do site. Isso porque eu configurei algumas coisas aqui dentro dele e aí eu vou te mostrar basicamente o que eu configurei. Primeira coisa, o tema que eu estou utilizando aqui dentro. Então, se eu abrir as extensões aqui do lado e procurar por Drácula, o Drácula oficial aqui é o tema que eu estou utilizando. É só você dar um install, ele já vai aparecer a telinha para você selecionar o tema, você dá um Enter e aí o tema já vai ficar igualzinho esse aqui do meu editor. Eu gosto do Drácula porque ele tem bastante opções. Por exemplo, eu uso o Drácula também no meu terminal, como você pode ter visto. Eu uso o Drácula até no meu Vim, que é o meu editor aqui quando eu utilizo para coisas mais rápidas. Eu utilizo o Drácula para tudo que eu tenho dentro da minha máquina, beleza? Eu gosto bastante do Drácula. Então, o que a gente vai fazer agora? Além do Drácula, nós vamos instalar também um pacote que se chama Material Icon
Theme. Esse Material Icon Theme aqui, ele adiciona basicamente alguns íconezinhos para cada linguagem, para cada ferramenta que a gente for utilizar dentro do VS Code, tranquilo? Então, quando eu for criar um arquivo aqui, ó, vamos supor, deixa eu criar um arquivo novo e eu vou salvar esse arquivo como no desktop mesmo, teste.js. A gente vai ver que ele ficou um íconezinho ali, ó. Então, cada arquivo diferente, cada extensão diferente, ele gera um ícone diferente. Isso aqui é bem legal quando a gente tem um projeto bem grande, porque ele troca os ícones e fica mais fácil visualizar qual arquivo é qual, tranquilo? Além disso, o que eu faço? Eu tenho também os snippets da Rocket City. Então, se a gente procurar aqui nas extensões para o Rocket City, vão ter vários snippets que são aqueles pacotes que ajudam a gente digita um pouquinho do código e dá um tab, ele já cria um código maior. Por exemplo, aqui tem um exemplo, ó. Eu seleciono RC, ele cria um componente React. Então, esses snippets de React.js e React Native a gente vai utilizar lá na quarta-feira que a gente vai desenvolver o projeto em React e na quinta-feira que a gente vai desenvolver o projeto mobile com React Native, beleza? Eles vão ajudar bastante a gente na parte de produtividade com o código. Outra coisa que o pessoal me pede muito sobre o meu editor é a fonte que eu estou utilizando, porque na fonte que eu estou utilizando, deixa eu até dar um zoom aqui para facilitar, quando eu digito alguns caracteres, eles formam uns símbolos. Veja que eu estou botando alguns caracteres aqui dentro e eles estão sendo convertidos para alguns símbolos, né, como se fossem alguns caracteres que não existem por padrão aí dentro de qualquer outra fonte. Isso aqui é chamado de font ligatures, que é basicamente uma feature que o VS Code tem, que ele consegue unir caracteres para formar outros caracteres que são chamados de símbolos. E esses font ligatures, eles não estão presentes em todas as fontes possíveis da internet. Então o que a gente vai fazer? Utilizar uma outra fonte que se chama Fira Code, beleza? Você procura aí no Google, ela se chama Fira Code, beleza? E essa fonte, ela tem várias maneiras de instalar. Se eu vier aqui no How to Install, a gente pode ver que ela tem várias formas. A gente pode instalar via Chocolate, por exemplo, se você estiver no Windows, você consegue instalar via Brew, caso você esteja no Mac. No Linux você tem várias opções também, mas Diego, eu não quero instalar via gerenciador de pacotes, quero instalar da maneira mais rápida possível, beleza? Da maneira mais rápida possível é você vir aqui em Solution, Download, você baixa essa fonte, deixa eu aguardar ela fazer o download, 4 MB aqui bem tranquilo, 2 MB na verdade, venho aqui, ó, abro o TTF, que é onde está a fonte, beleza? E aqui ele tá todos esses TTFs. No Mac é só eu clicar 2 vezes em cima de cada um deles e dar um install ou arrastar elas para dentro aqui no meu catálogo de fontes. No Windows e no Linux também não é diferente disso, beleza? Mas você tem todas aquelas opções para instalar aí a sua fonte. Beleza, agora que a gente já está com isso configurado, com a fonte instalada na nossa máquina, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no VS Code, aperto Ctrl Shift P, ou você pode... deixa eu ver, tem Code, deixa eu ver se tem alguma maneira que eu não lembro se é Ctrl Shift P em todos os sistemas, mas ele tem aqui um View, ou melhor, você consegue vir em Code Preferences, User Settings, aqui ó, em Settings, beleza? Esse Settings aqui, ele vai abrir, agora a gente vem aqui do ladinho, tem esse Open Settings JSON, tá vendo aqui no cantinho? Vou clicar, e aí ele vai abrir as configurações do nosso VS Code no formato de JSON, que ele permite a gente configurar. E aqui a única coisa que a gente precisa fazer é botar esse editor.fontFamily Fira Code, e ele já vai setar a Fira Code como sendo a fonte padrão do VS Code, e botar esse editor font ligatures como sendo true. Isso aqui vai permitir que a gente crie aqueles símbolos, tranquilo? Aqui eu tenho algumas outras coisas nas minhas configurações, mas não é necessário você copiar igual, são só algumas coisas minhas, perfumaria, então tem o tamanho de fonte, a altura da linha, ele colocar esses rulers também, que são essas linhas em branco aqui, ó, no final, tem também o Format Unsafe, tem várias coisas que eu utilizo aqui dentro, mas nada disso é interessante para quem tá começando, beleza? A gente vai falar sobre isso em vídeos depois mais avançados, conforme a gente for avançando. Tranquilo, agora que eu já configurei aqui o meu VS Code também, a gente já tá pronto para partir pro código da nossa aplicação, porque o nosso ambiente tá finalizado, a gente já tem o Node, o NPM, o Yarn e o VS Code configurado. E aí, caso você queira também deixar o seu terminal mais parecido com o meu, caso você esteja no Linux ou no Mac, você vai poder seguir um post que eu tenho lá dentro do blog da Rocket City. É só acessar o blog, desce um pouquinho e tem aqui, ó, terminal com ou mais ESH, Spaceship, Drácula e mais, tranquilo? Isso aqui vai funcionar normalmente no Mac e no Linux. Caso você esteja no Windows, tem algumas formas de você criar um subsistema Linux dentro do Windows para poder trabalhar com o terminal do Unix dessa forma aqui. Mas, no geral, não recomendo
dependendo se você vai fazer isso só para essa semana. Agora, se você vai realmente focar na Stack.js, talvez até criar um dual boot aí, trabalhar com uma versão do Linux junto com o Windows, seja uma boa opção, tranquilo? Então agora, amanhã, a gente vai dar início ao desenvolvimento do back-end da nossa aplicação. Então amanhã começa mão na massa, mão no código. Vamos começar criando a API que a gente vai utilizar para nossa aplicação, tanto para servir os dados para a parte web, quanto para a parte mobile com React Native, beleza? Então amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai ter mais um vídeo para começar a parte do back-end. Bora lá! É isso aí, Dev. Agora eu preciso saber o que você achou do conteúdo de hoje, então vai aqui embaixo e deixa o seu comentário para eu ler. E segue a Rocket City no Instagram, porque a nossa conversa continua por lá. Abraço e até amanhã.